Boa noite, oi meninas e meninos, oi pessoal, olha aqui eu novamente aqui semanalmente com vocês. Oi gente, tudo bem? Oi Fabiana, tudo bem aí? A primeira a entrar, Dami47, Ana, Miriam, olha que bacana, boa noite a todas vocês que estão chegando e firme e forte aí me seguindo, né Diana? Diana Queiroz, olha aqui, entrou. Mais uma vez eu tô aqui para fazer a live para vocês, pra gente conversar de uma forma bem informal. Na verdade fica só eu falando, mas eu tô esperando várias perguntas hoje. Eu acho que o tema é bem legal, eu acho que o tema vai de encontro à necessidade de muita gente. E é por isso que assim, a cada semana, diante da clínica que eu tenho, da prática, da experiência, do que eu encontro aqui, é que eu vou estar decidindo qual é o tema que eu vou abordar. Né? E também muitas de vocês me solicitam esses temas. Então, por isso que eu vou, então, tentando fazer o gosto e a necessidade de todas vocês, tá? Na medida do possível. Oi, pessoal, olha lá, hoje é quinta-feira, né? Dia 25 de abril de 2019 e eu vou fazer uma live hoje sobre o quanto o estresse pode prejudicar o processo de emagrecimento. Eu sei que muitas de vocês aí estão dentro dessa situação. Então, para quem não me conhece, primeiramente eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional e especialista na nutrição clínica e fitoterapia. E atendo todos os dias aqui em São Paulo, especificamente na Zona Leste, né? Digo que eu sou uma nutricionista de saúde, de qualidade de vida, de longevidade, e não só de emagrecimento, embora hoje o tema é bem voltado para falar um pouco sobre isso, tá? Olá, a senhora pode falar sobre alimentação na menopausa para emagrecimento? Eu fiz uma live sobre menopausa, hein? Andréia, vai lá dar uma olhadinha. E aí nós vamos falar hoje sobre, o tema da live de hoje é estresse e emagrecimento. Bom, muito bem, gente. Então vamos começar. Oi, Fabiola, tudo bem? Aí, lógico, assim quando puder. Aí, doutora, faço crossfit, musculação, mas tá tudo muito difícil, é isso? Foi correndo aí. Bom, vamos começar. O estresse, gente, é um processo, vamos dizer assim, um sintoma natural do ser humano. É normal que a gente tenha situações estressantes, momentos estressantes. É normal que a gente se sinta estressado. E o estresse é benéfico e é um processo natural. É um processo onde nós temos um momento, uma situação de perigo que nós temos que ou enfrentar ou a gente fugir. Por conta desse processo, dessa situação, nosso corpo ele lança vários mecanismos, ou para a gente enfrentar e guerrear o problema, ou então para a gente fugir. Em ambos os casos, a gente precisa de energia, a gente precisa de combustível, né? Então, esse é um processo que nos fortalece. Então, imagina, eu estou precisando de uma situação que eu tenho que guerrear. Então, eu tenho que me empoderar desse enfrentamento. Eu vou me fortalecendo, meu sistema imune, enfim, vários processos vão me fortalecendo dia a dia para mim ir ao combate, mesmo nessas situações de estresse. Ou então, para mim, fugir, certo? O problema é que quando esse estresse se torna crônico e esse mecanismo começa a ser executado várias vezes ao dia e dia após dia. Então é sobre isso que eu vou falar. Porque eu percebo aqui na clínica, e eu acho que muitas de vocês também devem estar dentro dessa situação, que assim, vocês fazem tudo direito, né? O paciente tem uma boa alimentação, tem bons hábitos alimentares, faz exercícios de uma forma bacana, rotineira, enfim, se esmera, se desempenha bem, né? Se empenha bem, mas tem algo que emperra o emagrecimento. E a gente vai descobrindo devagarzinho o que está acontecendo com aquele paciente. Doutor, esse mês eu tô estressada, tô assim, passei o mês inteiro assim,
tô vivendo um ambiente estressado, meu trabalho está estressado, meu relacionamento está estressado, enfim, o ambiente que eu estou vivendo está estressado e isso está promovendo para mim várias desordens. Eu estou desequilibrada emocionalmente, eu não estou conseguindo dormir e estou com vontade de comer carboidratos. Por quê? Porque vocês vão saber que o estresse leva a gente a isso também. E isso vai prejudicar o processo de emagrecimento. Ele faz tudo direitinho, só que chega a determinado momento do dia, geralmente é tarde ou noite, vem aquela vontade do doce. Por quê? Porque ele está estressado. É um momento de estresse muito grande, né? E acaba tendo também problemas de insônia, porque ele está estressado. E esses momentos prejudicam o processo de emagrecimento. Então vamos lá, toda vez que a gente tem um estresse, a gente tem 3 fases de estresse. A primeira fase é o que eu falei para vocês, vamos entender direitinho a fisiologia da coisa, para depois a gente ir para alimentação, tá certo? Primeiro, a gente vai ou para o combate ou vai fugir. Ok, como eu falei, isso é benéfico para o nosso organismo. O segundo momento, a segunda fase é de resistência, ou seja, meu corpo, depois de passar do perigo, ele vai tentar se reequilibrar outra vez e vai se ajustar. Então ele também vai lançar a mão de mecanismo e é isso que vai fortalecendo para entrar então num equilíbrio metabólico novamente. Num terceiro momento, a terceira fase do estresse, é quando ele é crônico. Quando você se mantém estressada, como eu acabei de falar, dia após dia, e várias vezes ao dia. Né? Então acaba um estresse de uma coisa, começa o estresse de outra. E assim por diante. Você não tem um momento que você consegue se reequilibrar. Né? Então quando a gente está nessa situação, o hormônio de estresse, que é o cortisol, que é aquele liberado lá na suprarrenal, ele começa a se desequilibrar, ele começa a ficar em alta, né? Você tem uma elevação do cortisol, você começa a suar frio, você começa a ter taquicardia, a pressão arterial aumenta, né? Os batimentos cardíacos aumentam, a gente começa a ter até formigamento, às vezes, nas extremidades, na mão, pode ter um escurecimento de vista. Isso tudo são sintomas que podem ser ocasionados por situações estressantes. Então, além disso, o que acontece mais? Então, tudo isso aconteceu, eu não estou conseguindo me reequilibrar e uns mais, outros menos, vão tendo esses sintomas de uma forma mais crônica também. Cortisol, ele tem um ciclo para acontecer durante o nosso dia. É importante esse hormônio, porque de manhã, quando a gente acorda, o nosso cortisol está mais alto. Por quê? Porque a gente tem que guerrear, a gente tem que enfrentar. Então o hormônio cortisol, ele tem várias funções importantes. O problema é quando a gente está ele em desequilíbrio e em quantidades muito elevadas, em horas muito erradas que ele esteja elevado. Então de manhã é importante que ele esteja alto, para a gente poder sair da cama e falar, pô, vou treinar, ou vou trabalhar, ou vou guerrear. Com o passar do dia, ele vai entrando numa diminuição, ele diminui, né? E quando chega lá para as 4, 5 horas da tarde, a gente tem uma leve alteração do cortisol e aí ele começa a baixar outra vez para que a gente consiga repousar e ter um sono reparador. Quando vocês estão num estresse muito grande, crônico, o que acontece? Vocês acabam tendo cortisol a mais de noite, por isso que dá essa vontade louca de comer doce à noite, no horário errado, e não tem um sono reparador, acaba atrapalhando todo o sono, porque cortisol alto não tem sono. Você vai ter um estado de ansiedade, um estado de irritabilidade, uma insônia, né? Porque acaba baixando a melatonina e sobe cortisol. Então vem a vontade do doce, eu paro, eu diminuo a minha condição de dormir, né? Eu tenho um sono ruim, né? Uma qualidade de sono ruim, ou dificulta muito para mim pegar no sono, porque eu tô com uma desordem. Em compensação, de manhã, que eu deveria ter um cortisol mais elevado, eu vou ter ele baixo. E aí eu não tenho condições de levantar da cama, certo? Então olha que confusão eu crio quando eu mantenho uma situação crônica de estresse. E isso não é difícil de a gente encontrar aqui nessa cidade de São Paulo, por exemplo, ou grandes centros urbanos,
que onde a gente tem aí a maioria das pessoas vivendo nessas situações, ou porque perderam o emprego, ou porque estão brigadas com o marido, ou porque, enfim, né? Oi, Caio, tudo bem? Olha só, Fernanda. Então, ou por algum motivo ou outro, ou porque vão prestar exame, a concorrência é grande, porque estão com problemas nos estudos, enfim, ou tá com problema de filho, a gente tem vários problemas aqui e aí isso leva a gente então a estresse. Bom, então veja bem, o que acontece, né, por que será que o estresse é um dos grandes problemas da obesidade hoje em dia? Porque eu falei que a maioria da população que vive em centros urbanos, ela tem essa situação de estresse que eu estou acabando de apontar para vocês. E quando a gente está numa condição, nessa desequilíbrio todo de cortisol, a gente aumenta muito, além do cortisol, a adrenalina. A adrenalina, que é aquela hormônio que dá essa agitação toda pra gente, pra guerrear ou fugir, ela faz lançar a mão da glicose na circulação, porque glicose, gente, o açúcar no sangue, que é a glicose, ele é combustível pra gente guerrear ou fugir. Então a adrenalina promove essa liberação de glicose lá na sanguínea. Aumenta também a nossa insulina, já que aumentou a glicose, a gente vai aumentar a insulina. Insulina é um hormônio que inibe a queima de gordura. Olha só. Então, nesse momento, então, eu vou ter muita glicose sanguínea, com muita insulina lá, e aí eu tenho então essa vontade de doce. A insulina é aumentada para pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Então, insulina a mais, glicose a mais, faz com que a gente começa a inibir a queima de gordura, faz com que a gente comece a querer comer carboidrato, porque é um combustível que eu vou precisar a mais para poder guerrear, e aí a gente vai, lógico, no carboidrato errado, certo? E por isso que a gente aumenta, principalmente na questão de estresse, a gordura localizada na região do abdômen. Olha só, então, gente, estresse aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, aumenta a insulina e vai aumentar a sua adiposidade, a gordura da região abdominal, tá? Vão fazer vocês terem uma insônia e vão fazer vocês terem opções erradas, né, a nível de alimentação, no que se refere principalmente a recorrer aos carboidratos para poder não só ter mais energia, mas como consumindo eles eu ter um momento, uma diminuição da minha ansiedade, né? Então naquele momento que eu estou vivendo estresse, eu preciso de um doce para me acalmar e para poder ter combustível para me guerrear. Fora todo esse estrago que acontece, a gente também tem um processo catabólico, ou seja, a gente também vai disponibilizar das nossas proteínas musculares para poder se transformar em açúcar, em glicose, para lançar isso na circulação, para poder ser também mais um combustível. Então eu vou começar a produzir também glicose pelo músculo, né? Pelas proteínas musculares. Então eu entro num processo de perda de massa magra. Perdi massa magra, ganhei gordura, perdi meu sono, né? E ganhei então toda essa gordura abdominal. E isso começa a ser um ciclo vicioso. E aí você fala, poxa, mas durante todo o dia, doutora, eu fiz os exercícios todos, eu me matei na academia, eu comi direitinho o café da manhã, eu comi direitinho o meu almoço, mas de noite eu não sei o que acontece. Eu entro nessa compulsão de carboidratos, eu entro nessa vontade louca do carboidrato, por que será? E daí eu fico sem dormir. Por quê? Porque vocês estão estressadas, vocês estão estressados, né? E isso faz com que todo esse mecanismo se desequilibre, aconteça e a gente desequilibra todo o nosso metabolismo e prejudique todo o processo de emagrecimento. Deu para entender por que o estresse é uma grande causa hoje da obesidade? Porque ele vai aumentar a glicemia, porque ele vai aumentar a insulina, porque ele vai deixar vocês mais descontroladas e compulsivas por carboidratos. A Mônica está me perguntando aqui, doutora, gostaria de saber qual o percentual de gordura ideal para as mulheres hoje. Embora a gente não está falando sobre isso, tá? Eu estou falando mais sobre a questão do estresse com obesidade,
Eu vou falar aqui, vou responder para a Mônica, né? Que homens de 10 a 20% e mulheres a gente tem em média de 20 a 30%. Esse seria o percentual ideal de saúde segundo os nossos estudos, tá certo? De percentual de gordura corporal, tá certo? Wanda Margarida, fui para o pronto-socorro passando mal, muito estresse e meu LDL está altíssimo. Então, aí situações de estresse, eu falei para vocês que esses são os principais sintomas, mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? Tem paciente que chega a desmaiar. Por quê? Porque o corpo está vivendo tamanho estresse, né, que ele fica realmente esgotado, ele entra em exaustão. Quando o cortisol às vezes é muito intenso por muito tempo, você pode entrar numa insuficiência de adrenal, que a gente chama de suprarrenal, e aí você para de produzir o cortisol. Aí você realmente não tem força para poder fazer nada. Então é o outro momento, é um momento mais ainda grave, né, desse estresse crônico que você pode chegar, que é a fase de exaustão, né? Então isso não é comum de acontecer, mas é muito provável de acontecer se a pessoa não intervir de uma maneira eficiente aí quando ela vê que o estresse está muito além das condições que ela tem diante da genética, diante da condição física e mental de suportar todo aquele momento, certo? Bom, então eu falei para vocês o mecanismo e agora eu vou dar as dicas, né, gente? O que a gente vai fazer para poder, então, a nível nutricional, para poder combater toda essa situação, esse mecanismo maluco aí, né, de aumento de gordura e perda de massa magra, olha só. Então vamos lá, o que a gente sabe que nós temos que fazer? Primeiro, a gente vai ter que comer de 3 em 3 horas. Quem tem, ou de 3, 4 horas no máximo intervalo, porque o estresse, porque o jejum, desculpe, o jejum também muito prolongado não deixa de ser uma situação de estresse. Se eu quero modular o meu cortisol, que é o hormônio de estresse, então eu não vou ficar